Olá, hoje vamos falar sobre o estilo contemporâneo da literatura brasileira, chamada poesia praxis. Mas antes, vamos entender o que é literatura contemporânea. Quando falamos em literatura contemporânea brasileira, está se referindo ao século XX e à metade do século XXI, sendo marcada por várias tendências dos movimentos anteriores. A literatura brasileira contemporânea, ela traz característica da fase modernista, como a quebra dos formatos tradicionais. Mas agora ela é retratada com a crise existencial do homem pós-moderno. Então, temas cotidianos, regionais, um formato mais reduzido, a literatura marginal são algumas das características dessa fase literária. São muito os artistas que ascenderam na fase contemporânea, podendo citar alguns muito conhecidos como Cora Coralina, que viveu em 1889 até 1985. Nasceu em Goiás e escreveu poesias e contos, onde destaca-se o livro de poesias Poemas de Becos de Goiás e Histórias Mais de 1965 e o livro de contos Histórias da Casa Velha da Ponte de 1985. Também citamos um dos famosos escritores nordestinos, Ariano Suassuna, que viveu entre 1927 até 2014, sendo escritor paraibano que escreveu poesias, romances, ensaios e, por fim, algumas obras. Desde 1990, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras e, para isso, ele concretizou com a criação de algumas obras muito conhecidas, como O Alto da Compadecida, que foi publicado em 1955, e O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, publicado em 1971. Esse e outros autores, eles desenvolveram métodos de adaptar tudo aquilo que haviam vivenciado em épocas passadas, assim desenvolvendo uma nova fase contemporânea literária. Entretanto, muitos não ficaram satisfeitos com os rumos que haviam chegado à presente fase literária. E o que não lhe agradaram foi os formatos poéticos advindos, né, do concretismo. E por isso foi fundado um novo estilo contemporâneo. A poesia praxis, conhecida também por Vanguarda Velha, representou um movimento literário fundado pelo crítico e poeta Mário Chamie. Essa denominação surgiu como uma forma crítica ao movimento da vanguarda concretista, de forma que houvesse um conflito entre os poetas insatisfeitos com o rigor formal e o academicismo, e então resolvem romper com o concretismo ao propor uma nova estética poética. Com isso, em 1962, liderado pelo poeta Mário Chamie, nasce a poesia praxis, que apresenta como marco inicial a publicação do livro Lavra Lavra, em 1962, onde Chamie apresenta o jogo sonoro, visual e semântico proposto pela sua poesia. Com essa obra, Mário ganhou o prêmio Jabuti em 1963. Assim, os poetas desse período queriam propor a palavra energia em detrimento da palavra objeto dos concretistas. Além disso, os teóricos do movimento criticaram o academicismo dos concretistas e sugeriam uma atitude praxis, ou seja, de oposição, inspirada numa postura crítica e no abuso da criatividade. A revista Praxis foi o veículo primordial para a divulgação das ideias sugeridas por esse novo estilo, dos quais, além de Chamie, colaboraram Cassiano Ricardo, José Guilherme, Melchior, Cacá Diegues, Jean-Claude Bernadette e Maurício Capovilla.
Como características principais desse novo formato, podemos citar a produção de múltiplas interpretações, a rejeição ao formalismo e academicismo concretista, uma maior valorização do conteúdo em detrimento da forma e também a poesia mais visual e social. E para finalizarmos, iremos agora recitar um poema criado por Mário Charme, os nomes dados à terra descoberta. Por se tratar de uma ilha, deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz, ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz. Ilhas verdes, onde havia mulheres morenas e nuas, nhangás, a sonhar com histórias de luas, e contos bárbaros de pajés, em paraxés batendo os pés. Depois mudaram-lhe o nome para terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tangas, onças ruivais deitadas à sombra das árvores mosqueadas de sol. Mas como houvesse em abundância certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como o fogo da manhã selvagem fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado assaz gentil, deram-lhe o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz.